José Genuíno, muito bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Luiz Eduardo Soares. Tá É aqui o uma Luiz honra Eduardo. estar com você nesse debate. Muito obrigado, viu, Mauro? Olá, Bom Luiz. dia. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, Rebeca, Mauro, Genuíno. Prazer grande estar com vocês e com todas e todos que nos acompanham. Eu queria ouvi-los sobre essa questão aí das polícias militares e a questão do caminho da paz, mas antes, queria falar sobre a questão militar. É um cenário realmente muito preocupante, os militares, a meio que à luz do dia, organizando-se novamente para um possível golpe militar mais adiante. No dia 10 de agosto, o comandante do Exército, o general Thomas Paiva, soltou uma ordem, um pronunciamento que é típico das ditaduras, chamada Ordem Fragmentária número 1. Nesta ordem fragmentária, ele diz que os militares querem mais dinheiro sem parar. É o estilo centrão, né? Ele faz a defesa para a corporação, é uma ordem interna, e fala de organizar uma sociedade, uma entidade, uma associação de amigos dos militares. Muito curiosamente, eu não acredito em coincidência, ele tornou pública essa nota na véspera de uma reunião estranhíssima da cúpula militar e do ministro da Defesa com o presidente Lula, no sábado passado, das 6 às 8 da noite, no Palácio da Alvorada. Esses amigos nós sabemos quem são os amigos dos militares, né? Esses aqui são os amigos dos militares. Esses são os amigos, ou seja, o Exército vai dar ar de legalidade e a associação é interessante, achei. Quando o Zé Múcio falou dos acampamentos, ele falou clube de amigos, a mesma expressão utilizada na ordem fragmentária do general. Então, eles vão dar feições legais e associativas para esta turma que esteve diante dos acampamentos. Vocês imaginam daqui a 6 meses, numa crise do governo Lula, se essa associação dos amigos dos militares voltar a acampar na frente dos quartéis? Eles tiveram apoio implícito dos militares nesses acampamentos. Agora terão direito a apoio explícito. A gente falou, eles estão preocupados com a queda da confiança dos militares na população. A gente mostrou a pesquisa Quest. A queda mais expressiva, a queda de fato na confiança da população, foi entre os bolsonaristas. Caiu a confiança dos militares no universo bolsonarista e de extrema-direita, porque eles não foram explicitamente agentes do golpe de Estado. E Miriam Leitão, uma observação bem interessante, hoje de manhã, dizendo isso. Só num país em crise faz uma reunião sábado das 6 da noite da noite no Palácio Presidencial com comandantes militares e o presidente da República. Os militares estão arrancando a pele do país. Ontem saiu uma nota da Associação Brasileira de Estudos da Defesa, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa e Ciências Sociais, ANPOX, e a Associação Brasileira de Ciência Política, manifestando o seu repúdio a essa presença, pela primeira vez, num PAC dos militares. Estão ganhando 53 bilhões do PAC. Né? É algo... E eles dizendo, olha, até agora não foi explicado por que é que a área de defesa foi a única área que não teve um grupo de trabalho na transição. Ou seja, bom, queria ouvi-los, começando com o Genuíno, depois Luiz Eduardo Soares. Eu conversei bastante ontem, muita preocupação com os militares e com a maneira como o governo Lula vai cedendo e dando espaço a eles. Mauro, quem não comanda os militares é comandado ou tutelado pelos militares. Não há meio termo. O nome disso é tutela militar. Na medida em que o governo Lula não fez uma transição na área da defesa, não fez uma mudança nos comandos, com base nos valores do regime democrático, e o ministro da Defesa é indicado pelos militares, eles estão à vontade. O segundo problema, essa nota, o grave dessa nota, não sei se você viu, tem uma passagem dela que diz o seguinte: há um certo descontentamento dentre os militares, porque o bolsonarismo está em crise e há uma insatisfação com a eleição do Lula. Isso não pode estar numa nota do Exército Brasileiro. Isso está no conteúdo dessa nota. Terceiro lugar, a reunião do Lula com os 3 comandantes
não podia ocorrer. Eu fui funcionário do Ministério da Defesa e a gente tinha uma linha que era com o Celso Amorim e com o Jobim, com os dois, ó. O presidente da República só se reúne com os comandantes com a presença do ministro da Defesa. Porque na hora que ele se reúne com os comandantes sem o ministro da Defesa, ele está criando um paralelismo, estimulando um paralelismo com os comandantes militares. E o grave dessa história, Mauro, é que há dois grandes fatos políticos que o governo não enfrentou, que é a questão da tutela militar, no seguinte ponto. O que aconteceu no país com o governo do inominável, com a campanha, com a militarização, com a ocupação do Estado do governo, colocou as Forças Armadas num dos seus piores momentos. E foi tão profundo que você não tem um fato, uma denúncia que não envolva militar. Ou é almirante, ou é brigadeiro, ou é general. Está aí o caso das joias. Qual é o outro grande fato que está marcando os dias de hoje? Há uma guerra na Ucrânia. Essa guerra está produzindo a necessidade de inovações na ciência militar. E nós não fazemos esse debate aqui. Estamos discutindo acampamento, dinheiro, privilégios, como aconteceu nessa denúncia que saiu agora do TCU, em relação a entidades com a presença de militares da reserva, e esse velho conceito de família militar. Esse velho conceito de família militar é o velho conceito que está orientando sempre as Forças Armadas, né, no sentido de ser um corpo à parte, uma casta que exerce a tutela de maneira autônoma. Portanto, eu acho que é uma situação muito grave. Eu quero, para terminar, dizer o seguinte: essa situação vai exigir que a gente faça um movimento de pressão, de fora para dentro do governo, para que o governo abra os olhos, tire a cera dos ouvidos e tome decisões para comandar as Forças Armadas, a comandar com base nos valores do regime democrático. E, para isso, não é até bom a gente começar essa discussão, porque a pesquisa Genial Quest mostra que há uma queda no prestígio das Forças Armadas. E essa queda mostra que as condições políticas para a gente fazer mudanças não foram tão propícias. E se a gente perder essa conjuntura política, aí eles se recuperam, faz uma blindagem na CPI do 8 de janeiro, livra a cara dos comandantes militares, só para dar uma ideia como esse fato é grave, Mauro. O comandante do Exército fez uma viagem à Índia. Ele levou na sua comitiva o general Dutra, que era o comandante militar do Planalto no 8 de janeiro. Não acredito. Então, o Mauro Cid foi depor na CPI com a farda. Portanto, há uma tentativa de blindar as Forças Armadas pior do que aconteceu de 79 a 85. Isso é grave. Eu estou me associando a todas essas manifestações e eu espero que o PT, que o Lula, tome uma decisão que não dá para continuar com essa maneira de dirigir as Forças Armadas. A gente sabe como isso começa e não sabe como termina. Eu acho que hoje as condições para uma aventura golpista são pouco prováveis. Mas na medida em que eles vão germinando essa incubadora do maniqueísmo, do inimigo interno, da revolução cultural, da necessidade do corporativismo militar, que é orçamento e aposentadorias e salário, nós vamos ter condições de criar, num espírito de casta corporativa, essa tutela militar, que é grave. Eles estão tentando tutelar o Lula. E quando o ministro da Defesa defende a utilização do artigo 142 no 8 de janeiro, é uma prova de que ele está lá para defender e para representar os militares. É um grande prazer ouvir o Luiz Eduardo Soares, porque ele, como especialista na área de segurança, sabe que essa questão da segurança tem que ser tratada tirando a segurança pública do viés militarista, que é um grave equívoco ao longo da história do Brasil. Luiz Eduardo, por favor. Eu estou totalmente de acordo com o que Genuíno disse e também com o que você tinha antecipado, Mauro. Acho a situação muito, muito grave e aqui se aproximam, de fato, as duas áreas que nós usualmente tratamos à parte, né, separadamente, defesa e segurança pública. Um querido amigo nosso e mestre nessa área da defesa, Manuel Domingos, tem chamado a atenção ao longo do tempo sobre a necessidade de que nós aproximemos
ambas as áreas e as discutamos juntas, né? Porque elas... Ele esteve aqui sexta-feira, Luiz. Esteve aqui com a gente sexta-feira. Deu uma aula. Está lançando um livro muito importante, fez um pronunciamento histórico na CCJ na semana passada, com lucidez e coragem, né? Chamando atenção para alguns dos pontos aqui mencionados pelo Genuíno. E de fato, é o momento de nós aproveitarmos essa debilidade circunstancial, conjuntural, para levarmos ao governo essa pressão, de alguma maneira. Isso depende da nossa capacidade também de mobilização da sociedade. Acho que esse é um momento importante, inclusive, claro, em defesa do próprio governo, de sua estabilização e da ampliação de suas condições de governabilidade. O governo Lula nasceu frágil por conta da limitação da própria vitória, nós estávamos à beira do abismo fascista, né? E esse triunfo foi histórico, impôs uma inflexão na história do Brasil muito significativa, mas, por outro lado, ele já emerge sob chantagem da Faria Lima, da grande mídia, de um Congresso reacionário, hegemonicamente, e dos militares, que se autonomizaram ao longo da nossa história precariamente democrática. Eu acho que é interessante a gente pensar como esses momentos de crise são sintomas de uma espécie de patologia da democracia brasileira e que precisa ser enfrentado. O Genuíno, mais do que ninguém, acompanhou, testemunhou esse processo e foi um partícipe, foi uma liderança política importante tentando resistir ao que se deu na Constituinte. Os militares egressos da ditadura não tinham força suficiente para impor a agenda, mas influência bastante para determinar limites de avanço e, particularmente, circunscrever uma área institucional representada ali pelos artigos 142 e 144. E ali ditaram, de fato, as condições que para eles seriam aceitáveis, e, em função daquela correlação de forças muito particular, nós engolimos, assimilamos isso. Isso foi consagrado na Carta de 88. Mas nós dispusemos de 3 décadas, ou um pouco menos do que isso, em que a correlação de forças facilitava o nosso avanço. E teria havido condições para uma revisão dos artigos 142 e 144, porque isso era absolutamente indispensável para que a democracia pudesse avançar. O 142, não é preciso mencionar, teve para a gente na pauta ao longo dos 4 anos de Bolsonaro. A cada ameaça fascista, o 142 se tornava uma bandeira, era preciso que os juristas democráticos negassem a leitura autoritária, mas o fato é que aquela redação ambígua suscitava interpretações que viabilizavam o discurso fascista, da intervenção, do poder moderador, etc. Então, estava aberta ali a porta para o inferno. A gente sabe que o 142 um dia vai ter de ser efetivamente mudado para que se consolide a democracia institucionalmente, que possa haver avanço significativo. Por outro lado, no 144, eles lograram congelar a estrutura organizacional, a arquitetura institucional de segurança pública forjada no período da ditadura. E, sobretudo, isso está muito claro na divisão entre as polícias e na manutenção do caráter militar da polícia ostensiva, a polícia militar. Esse congelamento da estrutura, a muitos, durante muito tempo, parecia alguma coisa supérflua, meio técnica, formalista, né? Sem substância. Mas eu sempre lembrava, olha, gente, quando nós mantemos uma estrutura organizacional, não estamos falando de um organograma, porque tem nessa estrutura homens e mulheres de carne e osso, profissionais, com suas concepções a respeito do seu dever institucional, com sua visão de mundo, com suas práticas, seus hábitos, seus padrões de comportamento, formas de construção de identidade, de afirmação das suas lealdades, etc.
e isso tem um preço, o preço da vida, da prática, efetivamente. E o que nós assistimos ao longo dessas décadas, isso ficou muito patente na segurança pública, e nós só vimos isso no âmbito da defesa num momento de crise, desde o tweet do Vilas Boas, contagiando o Supremo, foi uma espécie de momento em que o sintoma emerge e se deixa perceber inteiramente. E o próprio tratamento que eles deram desde 2014 à candidatura Bolsonaro, que foi eivada, listevada na AMAN, etc. Nós sabemos como isso foi construído. Então, nós podemos perceber que isso que eu vou dizer a respeito da segurança acontecia também na defesa, e são áreas interligadas nesse sentido político mais profundo. E o que aconteceu? Nós criamos um enclave institucional, refratário à autoridade política civil republicana. É disso que se trata. É um enclave institucional. Na defesa está claro, o Genuíno disse com muita clareza, se trata de uma tutela. Né? Se nós não comandamos, se o poder civil, baseado na soberania popular mediada pelo voto, não se impõe, acaba sendo tutelado, e essa circunstância tem sido mantida ao longo do tempo. E no caso da segurança, nós vimos o que se deu foi a formação desse enclave. É claro que nós estamos falando, no caso da segurança, de centenas de milhares de profissionais, há diversidades, heterogeneidades e conflitos internos, contradições, nós sabemos, até o movimento policiais antifascismo, aí, há contratendências. Mas o que tem sido hegemônico tem sido os valores e as práticas associadas não apenas à ditadura, mas aos porões da ditadura. É aí que vêm os valores segundo os quais o dever da polícia, particularmente da polícia militar, não é garantir direitos como a Constituição estabelece, mas defender homens de bem. Quem são esses homens de bem? E contra quem? Contra os inimigos a serem abatidos e execuções extrajudiciais que assim estão legitimadas por uma espécie de guerra interna. E aí nós temos o genocídio de jovens negros e de jovens pobres dos territórios vulneráveis. No Rio de Janeiro, volto a dizer isso para que ninguém imagine que nós estamos com retóricas demagógicas e vazias. De 2003, atravessando governos de orientações distintas, de 2003 a 2022, houve 20.791 mortes provocadas por ações policiais, menos de 10% das quais chegaram aos tribunais, por conta da cumplicidade do Ministério Público, que não cumpre seu dever constitucional de exercer o controle externo da atividade policial. A Justiça abençoando, a grande exceção é essa virada histórica representada pela DPF 635, moderando, lembrando que há lei no país, que há uma Constituição, né? E nós tivemos, ao longo desse tempo, portanto, com a cumplicidade de instituições e de governos, o beneplácito de setores da mídia e de segmentos populares, nós tivemos o endosso à carnificina, banhos de sangue sucessivos e, sobretudo, mesmo que eles não tivessem ocorrido, ao descontrole, à falta de comando. Nenhum governador jamais comandou efetivamente as suas polícias. Então, nós temos aí um poder autonomizado de forma inconstitucionalmente e o outro que tutela o governo. 142, 144, enclave institucional. Como operar isso? Então, já antecipo para encerrar, falei demais. É muito difícil promover as mudanças todas em todos os níveis que serão necessárias, indispensáveis. É muito difícil, sobretudo, nessa correlação de força. Mas o presidente da República pode começar a mudar tudo isso, porque há uma dimensão política que ultrapassa as questões técnicas, institucionais e legais, inclusive. Se o presidente da República se dirige à nação reconhecendo, no caso da segurança pública, que há um problema escandaloso, um drama, uma tragédia, que os números são inaceitáveis. O encarceramento em massa de jovens negros pequenos varejistas, presos sem armas, sem vínculos com a organização criminosa. Já são 832 mil presos, 40% dos quais presos por tráfico, sendo pequenos varejistas e sendo levados ao sistema penitenciário, entregue ao crime. O sistema penitenciário não é tampouco dirigido pelo Estado. Se autonomizou, nesse caso, sob controle de facções criminosas, porque o Estado não cumpre a lei de execuções penais.
Então, diante desse quadro, um quadro efetivamente dramático, o presidente pode se dirigir propondo um pacto pela vida. Isso, Luiz, antes de você entrar nisso, vamos exatamente entrar nesse assunto agora, para virar a página, vamos dizer assim, desse tema da nova articulação golpista dos militares. O Reinaldo Lima diz assim: ordem fragmentária, né? O nome desta nota do comandante do Exército é Ordem Fragmentária número 1. Significa, ordem fragmentária número 1, significa que é o primeiro fragmento de muitos. Há um planejamento em curso, sem sombra de dúvida. Importante dizer, o golpe de 64 nasceu 10 anos antes, em 54. Né? Eles pensam longe, eles têm noção de estratégia. E tem um superchat aqui do Kenny Colares. Mauro, precisamos falar mais em classes e menos em castas. Militares, parlamentares e outras corporações têm algo em comum. Lembre do bom velhinho. Bom velhinho, adoramos o bom velhinho, mas é preciso atualizar. Né? É claro que a questão das classes está sempre colocada, mas é preciso incorporar novos conceitos, né? O conceito de casta, o conceito de enclaves, são conceitos relevantes. Luiz Eduardo, terça-feira passada, o Genuíno veio aqui e falou: tem uma proposta do Luiz Eduardo Soares, a qual eu quero me somar, que é uma proposta de construir um caminho de paz na segurança pública do país. Então, eu queria que você, de maneira resumida, e aí depois, na sequência, quero te ouvir, Genuíno, queremos te ouvir, sobre exatamente que proposta é esta sua. É uma proposta que, de início, soa muito vaga e soa inócua, mas que, me parece, carrega consigo possibilidades. Por que eu digo isso? Porque na segurança pública, a minha experiência demonstra isso, os atores lá na rua, lá na ponta, leem os astros. Quais são os astros? Os discursos e os sinais das autoridades. Assim como na Bolsa de Valores, uma gripe, um espirro, um soluço lá no Japão provoca alterações aqui em São Paulo, também na segurança pública, uma intervenção, um discurso, uma repercussão, um gesto, um início de mobilização, tudo isso são sinais lidos com muita precisão e acuidade, com muita atenção lá na ponta. São atores também políticos, não político-partidários necessariamente, mas entendendo jogos de poder, entendendo para onde o vento bate, né? Que banda toca. Quando o governador Tarcísio convoca para secretário de Segurança um ex-militar da Rota, policial militar da Rota, com uma certa trajetória, um certo currículo, etc., está dando um sinal. Quando ele começa a questionar, discutir a possibilidade de suspender a decisão de filmar com câmeras corporais os eventos, ele manda outro sinal, está sendo considerado. Isso significa uma autorização na ponta para um certo tipo de prática, que nós sabemos qual é. Por outro lado, se a maior figura política, a grande liderança do nosso país, que transcende fronteiras nacionais, mostra preocupação com isso, com o que está em curso lá na ponta, sabe que não pode interferir diretamente porque há o Pacto Federativo, a necessidade dos cuidados todos determinados pela conjuntura, pela correlação difícil de forças, etc. Mas está preocupado com a questão da vida de jovens, também da vida de policiais profissionais que estão se arriscando nas suas tarefas. Se essa preocupação passar e se o presidente convocar a sociedade a se debruçar sobre isso para além das nossas divisões político-partidárias, para além das questiúnculas do disse-me-disse, da pequena política, do varejo, como uma questão nacional e humanitária. Falar da vida está presente centralmente na questão ambiental, na crise climática, porque nós sabemos que o planeta não vai acabar, mas a vida está ameaçada. E a vida humana está ameaçada
mais do que isso, mais do que ameaçada, está sendo atingida aos milhares, às dezenas de milhares, os homicídios dolosos, os crimes letais intencionais, e na prática do Estado, que não pode concorrer para aumentar esse banho de sangue, mas, ao contrário, para freá-lo, preveni-lo, etc. Aí se cobrará do presidente. Mas o que fazer, presidente? Todos nós temos que começar nos sensibilizando com isso para acabar com a naturalização disso. Isso não é parte da paisagem, não pode ser. Assim como não podemos naturalizar a fome, não podemos naturalizar o extermínio que se dá por força de grupos sociais que vão atuando criminosamente e que se dá com conivência do Estado ou por meio do Estado. 1/3 dos homicídios dolosos no Rio de Janeiro são perpetrados pelas polícias, 1/3, 30%. Nossa. Isso para falar só do Rio. Não é possível que os governadores, o presidente não vai dizer isso, né? Mas nós sabemos que governadores progressistas, supostamente, endossem a violência policial e falem em nome da tradição. Meu Deus do céu, qual é a tradição? O Mauro foi levantar lá essas informações, né, sobre a PM da Bahia, que se autoelogia por ter reprimido as insurreições históricas populares das quais nós nos orgulhamos e que constituem a base da nossa inspiração democrática. E eles continuam falando da tradição. E o governador diz que tem 200 anos, essa instituição não pode ser criticada. Mas são 200 anos de quê? E falamos isso em defesa, inclusive, da honra dos policiais, daqueles que têm intenções positivas e que estão em meio a isso, acabam tragados nessa inundação de barbárie. Então, a palavra do presidente, convocando a sociedade. E a sociedade vai se mobilizar, cada uma de uma maneira, cada setor de uma maneira. Nós vamos ser convocados. Aí há uma espécie de liberação. O presidente, como que está nos autorizando também, assim como os outros autorizam a barbárie, o presidente está autorizando a luta democrática no sentido mais fecundo, né, mais produtivo. Bom, não é isso, né? Lembrando, Luiz traz esse contexto histórico, você também trouxe, né, essas manifestações, essas lutas e guerras que a corporação se orgulha. A primeira favela, inclusive, que se tem registro no Brasil, né, foi criada no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, composta por soldados que lutaram na Guerra de Canudos, que não receberam salários, que não receberam o soldo, né, na época, e acabaram criando esses acampamentos precários no Morro da Providência, e foi daí que surgiu a primeira favela. Então, né, são muitos contrapontos. E agora, Genuíno, eu gostaria muito que você comentasse, então, tudo isso que o Luiz Eduardo trouxe aqui para a gente, sobre esse projeto que ele tem, né? O que você tem a contribuir aí para nós, por favor? Gostaria muito de te ouvir. Olha, eu sou militante dessa proposta do Luiz Eduardo Soares. Primeiro que ele tem experiência prática e tem experiência na elaboração de propostas de tratar a segurança pública com outros princípios, com outros valores. E eu estou obrigado, como militante do PT, a assumir essa proposta, porque é inaceitável que o PT governe a Bahia durante 19 anos e aconteça chacinas como está acontecendo. E é inaceitável, eu até comentei isso com o Luiz Eduardo Soares, que o ex-governador Rui Costa, ao rebater numa entrevista sobre os números, ele questiona os números. E o Jerônimo repete essa dose com a declaração dele perante o Globo, o repórter, o programa do repórter... Profissão Repórter, do Caco Barcelos. E eu acho que a coisa está no seguinte pé. Para o Lula chamar um pacto pela vida, ele tem que apresentar algumas propostas concretas. E eu, concordando com o Luiz Eduardo Soares, primeiro, criar uma autoridade civil que conduz os assuntos da segurança pública pelo governo federal. Essa autoridade civil, não é militar, deveria organizar e coordenar uma interligação com as polícias, para fazer um embrião do que seria o Sistema Único de Segurança Pública, um compartilhamento de informações, de dados e mexer na formação, iniciar mexendo na formação da polícia. Você sabe que nesse processo, eu acho fundamental a esquerda assumir uma postura de tratar a segurança pública como uma questão estratégica e da conjuntura. A gente, muitas vezes, tira o corpo de fora
e não trata a questão. Tem que tratar a questão. Segurança pública é força, não é violência. É antecipação, é inteligência, é relação com a sociedade, é comando civil. Nós temos que sair da tragédia anunciada. A América Latina está vivendo sobressalto de milícia, de crime organizado. E se nós não anteciparmos uma postura democrática eficiente, nós vamos ficar refém de um discurso direitista que usa a segurança pública como bandeira política. Está aí a eleição no Equador para mostrar. Está aí a Argentina, está aí a crise do Peru, para ficar nisso. E aqui no Brasil, o Luiz Eduardo sabe muito bem disso, que ele tem um livro que é um clássico sobre a segurança pública, a militarização da segurança pública, como é que isso se processa. Ele sabe mais do que ninguém de que esse enclave da segurança pública ele é formado a partir da formação nas escolas militares, a partir do conceito de que a segurança pública é a arte militar do amigo e do inimigo, é a arte binária, amor, inimigo e amigo, e é a visão de matar. Quer dizer, aquele velho conceito das Forças Armadas como monopólio da violência, que vem do Max Weber, eles querem traduzir isso para a segurança pública. Segurança pública não é violência. No limite é força. Ocupa, previne, atua, e aí o governo tem que se dispor a criar, no meu modo de entender, por emenda constitucional, uma guarda nacional, uma guarda costeira, uma guarda nas áreas críticas, uma guarda portuária, que possa evitar que essa crise da segurança pública chegue a um ponto que o Exército será chamado a GLO. Olha bem, GLO é a tragédia que aconteceu no Morro do Alemão, que aconteceu no Haiti, e que produziu essa cultura que deu no que a gente sabe que é a eleição do inominável. Portanto, nós temos um problema estratégico grave. As questões institucionais, que é a segurança pública, Forças Armadas, Ministério Público, que não controla a polícia, a tarefa do Ministério Público é controlar as polícias, não controla nada, é um conluio. A questão do Poder Judiciário, aí veja bem, o Poder Judiciário extremamente politizado, no momento em que o Walter Delgatti fala as informações contra o inominável, ele é condenado na mesma semana a 20 anos. Tudo se liga a uma politização dos instrumentos de justiça. E se você somar isso com a área da inteligência, é só acrescentar que o Gabinete de Segurança Institucional, que devia ter sido extinto, ele controla o sistema brasileiro de inteligência, que é inteligência militar, inteligência da Polícia Federal, a inteligência judiciária, a inteligência de Estado e COAF, Receita Federal e por aí afora. Quer dizer, é um bunker instalado no Palácio do Planalto com um 4 estrelas da reserva, que, no meu modo de entender, o governo Lula devia ter tomado outras decisões em relação ao Gabinete de Segurança Institucional, como em relação às Forças Armadas. E o grave, Mauro, é que nós estamos diante de uma oportunidade histórica. Porque os sistemas institucionais estão vindo à tona. Eles estão vindo à tona com muita força, coisa que não aconteceu na transição de 85. Você cobria a época como jornalista e sabe o que acontecia no Congresso Nacional. A dificuldade de tratar esse sistema. Agora não. Agora há uma facilidade porque tiraram a roupa. A tutela militar está nua. Acampamentos, 8 de janeiro. Não, até agora nenhum militar foi investigado, foi denunciado. Há uma pressão para blindar a cúpula das Forças Armadas. Então, e aí a segurança pública, ela vem na esteira de uma visão autoritária e os governadores de maioria direitista, particularmente São Paulo, Minas, Rio, Paraná, começam a fazer articulações tendo o braço das PMs como tropa de choque para recuperar o discurso bandido bom é bandido morto, pena de morte, endurecer as leis penais, e essa é uma tragédia anunciada. Não é isso que vai resolver o problema. Eu acho que o Lula podia fazer um grande pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, inclusive chamar o sistema de justiça para fazer uma espécie de mutirão nos presídios, fazer um mutirão nos presídios, coisa que o Gilmar Mendes fez quando era presidente do Supremo. Justiça seja feita. Faz um levantamento nos grandes presídios, quem já cumpriu pena, quem não foi condenado. Quer dizer, você tem uma massa carcerária de jovens pretos e pobres
a discussão das quadrilhas e do crime organizado. A gente sabe onde é que isso termina. Portanto, eu acho que a questão é grave. E eu me associo a essa proposta do Luiz Eduardo Soares. Essa proposta de quem conhece, trabalhou na área, já fez a elaboração dessas propostas, até eu mostrei para ele um documento, uma orientação do PT na eleição de 2002, no Instituto de Cidadania do Lula, que ele foi um dos autores, que era exatamente um projeto para a segurança pública. Se em 2002, ó, nós não implementamos aquelas medidas, né, Luiz Eduardo Soares? Nós fomos implementar a ideia da justiça aberta, justiça penal, tropa de choque da Polícia Federal, recuperamos a Polícia Federal e politizamos ela junto com o Ministério Público, e deu no que deu. Então, eu acho que a situação é grave. É preciso que os assessores do Lula, que os que conversam com ele, que os ministros chamem a atenção. Eu estou fazendo esse trabalho, Mauro, através de vocês, através dos sites, dos blogs de debates que eu estou fazendo. O livro do Manuel Domingos é brilhante, que fazia como ele está. Eu vou participar de uma semana universitária na UNB, que uma das mesas vai ser a discussão dessa questão, e nós temos que fazer esse debate. Eu vou estar na Unicamp no dia 28, fazer essa discussão. Nós temos que sair da letargia, nós temos que sair da ideia que não dá, é impossível. O famoso fatalismo da correlação de força, que você criou essa palavra, viu, Mauro? Então, nós temos que lutar. Se nós não lutarmos, nós vamos ser surpreendidos, porque nada fica parado, nada fica no vazio. E me preocupa muito que essas pontas estejam se relacionando. Você sabe que o leito principal do inominável, o ex-presidente da República, era a segurança pública com as PMs, a PRF, parte da Polícia Federal, e o respaldo que as Forças Armadas deram, particularmente o Exército, ao longo desse processo. Então, essa é uma questão política central da luta democrática, que nós não podemos fechar os olhos. Agora, Luiz, o que aconteceu? O Genuíno fez referência lá ao Instituto Cidadania 2002. Se a gente olha 20 anos depois, me parece que há uma evidente perda de espaço no interior da esquerda da defesa dos direitos humanos e da defesa da população carcerária e da contraposição à violência policial. Hoje a gente tem lá, eu tenho feito aqui, o pessoal, inclusive, às vezes fica bravo comigo aqui, mas eu tenho feito questão de noticiar, né, desde o negacionismo do Rui Costa, que levou a Bahia, né, de 300 mortos anualmente pelas polícias para 1.400, um aumento de mais de 300%, superou o Rio de Janeiro. O governador Jerônimo Rodrigues, havia alguma esperança, mas ele vai na mesma batida. A gente vai lá, governador do Ceará, a administração penitenciária do Ceará, o secretário da administração penitenciária é um notório torturador. Ele inventou um método de tortura, que é os presos colocarem as mãos trançadas atrás da cabeça e um policial vir e dar com o cacetete com toda a força para quebrar os dedos, e os dedos eles não conseguem mais fechar os dedos das mãos. O governador não só teve uma baixinada de 80 entidades de direitos humanos para tirar o sujeito, não só ficou, como o governador derramou-se em elogios a ele. Lá no Rio Grande do Norte, a governadora confrontou o pessoal do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que fez um relatório daquilo que é um desastre, né, o sistema penitenciário. Enfim, parece que há uma ideia a realpolitik vai impregnando a esquerda, e eu fico preocupado. A gente vê no Rio de Janeiro aí setores do PT claramente em aliança com os milicianos também, né, começando a flertar com eles. O que está acontecendo na esquerda em relação a esse tema? O realismo pragmático vai se expandindo como uma espécie de pandemia. A palavra histórica é cretinismo parlamentar, mas eu acho que é compreensível. Cada vez mais nós somos instados, pressionados a pensar o imediato, e o imediato sempre remete ao nosso ciclo eleitoral, que é bienal. Não é? Temos eleições a cada 2 anos. E os cálculos
passaram a ser não a construção da hegemonia na sociedade e as grandes mudanças e os destinos do país e da humanidade, os seus horizontes, etc., mas ali o varejo no dia a dia que acaba consumido pela lógica eleitoreira. Como fazer para dar um passo na próxima eleição e ocupar esses espaços. Quando isso se impõe e as problemáticas ligadas à governabilidade, às coalizões que vão se formando, etc., se tornam determinantes, tudo mais passa a ser subordinado a isso. Uhum. Quando te dá um exemplo, só um parênteses para que eu não me esqueça, porque o Genuíno mencionou um ponto importante, nessa decisão do presidente Lula de se dirigir a essa questão e se dirigir à nação, qualquer que seja a orientação inicial, eu acho que é importante que ele abra essa porta. Não é? Eu acho que o MP, o Procurador-Geral da República, vai ser, ou ela, ou ele, será indicado pelo presidente. Uhum. Um item fundamental que ele pode tornar público pode ser a preocupação de que o Ministério Público passe a cumprir o seu dever constitucional de exercer o controle externo da atividade policial. Não estamos pedindo nada ilegal, ao contrário, cumprimento da legalidade constitucional. O próprio MP, vários dos seus agentes, procuradoras e procuradores, promotores, reconhecem que isso não tem se realizado. Eu visitei o Ministério Público de vários estados para conversar com promotores e promotores sobre essa questão. O problema, eu sempre começava as minhas falas dizendo o seguinte: vocês têm um grande privilégio, uma grande virtude, que é a liberdade de cada profissional, de cada promotor, etc. Por outro lado, vocês pagam um preço caro, vocês são submetidos a um grande problema, a um grande desafio, é uma espécie de pecado original, que é a liberdade de cada promotor. Isso é uma virtude e é também um risco, um problema, porque não se pode, no Ministério Público, definir uma linha de ação que articule, que vertebre as condutas. Então, temos de respeitar essa autonomia. No entanto, é claro que o procurador ou a procuradora-geral e setores do Ministério Público podem exigir o cumprimento do seu dever constitucional. Isso é possível fazer sem prejuízo da liberdade dos profissionais e das profissionais envolvidas. Então, o presidente pode colocar no balaio da negociação publicamente, porque isso tem justamente a função de produzir ecos. Assim, olha, uma das questões que nós vamos discutir com candidatos possíveis, etc., é a sua proposta para superar esse problema e resolver essa questão, porque não tem havido suficientemente o cumprimento desse dever. Isso já é um ponto importante, sem prejuízo das outras propostas que Genuíno já encaminhou, que estão no debate público, são muito relevantes também. Mas, indo ao ponto, o que aconteceu muito concretamente? Eu era secretário nacional e meu dever era discutir a questão do SUSP, de que falava o Genuíno, o Sistema Único de Segurança Pública, com todos os governadores. E nós íamos encaminhar ao Congresso Nacional um conjunto de propostas formuladas durante a campanha, estavam no nosso plano, etc. Eram tímidas, mas iam começar a abrir a camisa de força. Nosso propósito final seria desvincular as PMs do Exército, como força reserva, rompendo ali o cordão umbilical, as duas, que é a Inspetoria Geral, que são as P2, que são controladas também pelo Exército, ou podem ser. É a legislação infraconstitucional que persiste, a despeito de ser inconstitucional, anterior à promulgação da Constituição, mas não foi revogada, que determina... cortar o cordão umbilical entre as polícias militares e as Forças Armadas. É isso? E o Exército, exato. E o Exército, claro. A Polícia Militar hoje é Força Reserva, existe uma Inspetoria Geral na Polícia Militar que é controlada pelo Exército, e existem duas determinações infraconstitucionais que são objeto da preocupação maior que eu tenho, não só eu, é claro. Número 1, os comandantes do Exército
podem indicar comandantes gerais das PMs. Isso ainda é legal, embora seja inconstitucional. Se choque. Não acredito. Ainda existe. No meu livro Desmilitarizar, eu trago toda essa legislação. Ela não foi revogada, ela é inconstitucional, mas ela persiste e pode ser evocada no momento de crise, etc. O comandante do Primeiro Exército, por exemplo, pode indicar aqui o comandante do Rio, o comandante da PM do Rio. Isso é possível legalmente, embora seja polêmico e, evidentemente, absurdo, mas existe isso. Isso é um ponto. O segundo ponto é que as PMs são obrigadas, e por isso são chamadas PMs, né? São obrigadas, por determinação infraconstitucional, a copiarem o modelo organizacional do Exército. Isso não tem cabimento, não há explicação possível, porque a estrutura organizacional deve servir ao cumprimento de finalidades. Não é para que você organiza um supermercado de uma certa maneira, uma universidade de um modo, um açougue, uma farmácia, sempre visando o cumprimento de uma certa finalidade daquela instituição, daquela entidade. As Forças Armadas são verticalizadas, com concentração decisória, e trabalham com essa inflexibilidade a partir de disciplina e hierarquia, porque tem de colocar em prática um método de ação que é o pronto emprego, dado que a sua finalidade constitucional é a defesa do território nacional diante de ameaças internacionais, de ameaças bélicas, estrangeiras, etc. Ou seja, tem que estar preparado para um enfrentamento bélico. Isso requer pronto emprego, isso requer centralização decisória, hierarquia, disciplina, verticalidade e rigor no cumprimento, então, dessas ordens e todo um certo tipo de estrutura vertical. Muito bem. Isso, a PM só teria de copiar o modelo organizacional se a sua finalidade fosse a mesma, fazer guerra, né? Exercer o pronto emprego. Mas não é, mais de 99% das atividades das polícias militares não tem nada a ver com um confronto de natureza bélica, protobélica, o que seja. Há confrontos, mas eles são fatos circunscritos que podem ser objeto de um certo tratamento peculiar com unidades próprias destinadas a isso, que exigiriam, aliás, um treinamento completamente diferente daquele que existe quando se trata dessas forças especiais. Mas o fato é que a PM toda se organiza como se ela toda tivesse a enfrentar confrontos todo o tempo. Com isso, toda a iniciativa criativa mais flexível lá na base acaba sendo reprimida, punida, inclusive. Iniciativas bem-sucedidas são punidas porque os soldados, assim se chamam, têm de operar como robôs autômatos que cumprem ordens do Estado-Maior. Toda a ideia de relacionamento com o território, com a comunidade, entendimento da especificidade das situações, tudo isso exige plasticidade adaptativa e descentralização, que não significa desresponsabilização ou ausência de disciplina e hierarquia. Hoje, nós temos esse modelo que quebra, racha, não funciona, não há disciplina e hierarquia nas PMs, porque existe segurança privada informal e legal, porque existem nichos autorizados a matar que se autonomizam para negociar com o crime e vender a vida e a sobrevivência. Existem as degradações milicianas todas. Esses nichos se autonomizam, se cruzam, e há disputas todo o tempo no interior das PMs. Isso é fruto da incompatibilidade entre uma estrutura organizacional que não é adequada às finalidades da instituição com a realidade empírica. Isso explode hierarquia e disciplina. Então, não há governador que comande porque você não tem essas colunas de comando interno, inclusive. Isso tem de ser alterado. Mas, enfim, não vamos entrar nesses detalhes, porque eu acho que o mais importante é que o presidente chame ao debate para que nós avancemos. Em 2002, todos os 27 governadores assinaram a nossa carta e se comprometeram a encaminhar para o Congresso uma proposta de reforma do 144, seria modesta, mas abriria o caminho da mudança. Mas, então, o núcleo do presidente Lula, naquele momento, avaliou, veja,
tudo faz sentido, né? Quando a gente olha com lupa. Avaliou que isso significaria que o presidente assumiria os ônus da segurança pública, porque ele se tornaria um grande agente de mudança, de articulação, e a sociedade ia começar a cobrar do presidente o que era a responsabilidade dos governos. Então, assim como os governadores assinaram aquilo, não pelos meus belos olhos, mas simplesmente porque queriam dividir um pouquinho o peso da responsabilidade, era sempre bom para eles tirar um pouquinho do peso da responsabilidade numa partição federativa, né, mais articulada do SUSP e tal. Isso era bom para eles, dividir a responsabilidade. Assim também era ruim para o governo, para a União, porque ia arcar com mais responsabilidades e custos de desgaste político. E por isso eu sempre disse, a gente precisa de uma coalizão ampla com apoio da sociedade, porque governo nenhum individualmente vai aceitar pagar esse preço. Mas eu acredito que, nesse momento, faz sentido que o presidente assuma esse custo. Está aí a proposta de Luiz Eduardo Soares, acolhida e impulsionada também por José Genuíno. Genuíno, para encerrar, eu não queria fulanizar, mas eu queria uma análise tua em relação ao seguinte: me parece que é uma dificuldade política crucial para que Lula tome a iniciativa, porque ele se auto-amarrou. Ele tem, de um lado, no Ministério da Defesa, alguém que, na verdade, é um porta-voz desse poder militar dentro do governo, e não um representante do poder civil, um representante do executivo junto aos militares, primeiro. Por outro lado, o homem... Então, esse é o ministro da Defesa. E no gabinete civil, que é o homem forte do governo, é o braço direito do Lula, é o chefe do PAC, tudo, você tem um Rui Costa, que fez o que fez na Bahia, né? Transformou a Bahia na campeã brasileira de morte, que tem uma postura negacionista, né? Ele fez um ataque impensável para alguém de esquerda até um tempo atrás aos números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, queria que você analisasse um pouco esse cenário em que o Lula se colocou também numa situação com essas nomeações, em que está difícil para ele se mexer ali, né? Está difícil porque ele fez uma escolha e nós temos que pressioná-lo para ele mudar essas escolhas. O ministro da Defesa é de personalidade conciliadora, vem da oligarquia pernambucana, foi um conciliador em defesa da ordem ditatorial, da ordem vigente. Quando ele é indicado ministro da Defesa, de que o comandante supremo é o Lula, o ministro da Defesa é o comandante político e o aparelho militar está subordinado ao comandante supremo e ao comandante político. Isso inverteu-se. Ele botou o ministro da Defesa a partir de uma negociação com os militares. E é grave que o ministro da Defesa diga que era correto o 142 do 8 de janeiro, que é exatamente a consagração da tutela militar. Se o Lula tivesse decretado o 142 naquele momento. E o grave é armadas. Isso aí tem a ver com a questão da segurança pública. Eu acho que ele devia... Paulo, tem hora que você tem que chutar o pau da barraca, como dizia o doutor Ulisses. Tinha um momento na Constituição que ele dizia hoje, mas hoje nós vamos chutar o pau da barraca. Ele sabia que ia ter enfrentamento. O nosso governo está caminhando por um leito que eu não concordo. Você tem que enfrentar, você tem que polarizar. O governo só negocia. Você tem que negociar, mas a primeira tarefa é enfrentar, é polarizar, é discutir, é mostrar a cara, porque nós estamos numa crise profunda. E, nesse sentido, eu acho que, por exemplo, a segurança pública tem uma deformação muito grande, que a inteligência do país é controlada pelo SISBIN, sabe, Sistema Brasileiro de Inteligência, comandado pelo Gabinete de Segurança Institucional. No SISBIN, você tem uma mistura de inteligência militar, inteligência de Estado e inteligência judicial. Tem que separar. Inteligência judicial é para efeito de processo, inteligência de Estado é outra função. E a militar tem a ver com a política de defesa. Isso está misturado no Gabinete de Segurança Institucional. Na verdade, você não tem inteligência de Estado. Na verdade, você tem uma confusão na inteligência judicial. Ainda bem que a Polícia Federal, apesar do desastre do governo inominável, ela não foi tão contaminada como foram as Forças Armadas, a Segurança Pública. Você tem setores
protofascista, mas você tem um profissionalismo que foi preservado na Polícia Federal. Daí a importância dessas investigações que estão em curso. Agora, você tem um outro problema. A campanha pela vida, a defesa da vida, tem relação com essa campanha que o governo lançou, que é a campanha pelo desarmamento, combater os CACs, fazer uma campanha pela paz que envolve desarmar. Quem tem o monopólio de usar arma é quem é especialista. E nós temos que ser duro nessa questão. Eu acho que essa área está meio aberta, está um vazio, por falta de um comando político, civil. Porque a segurança tem que ter um comando hierarquizado, verticalizado. Sem comando de cima para baixo, a coisa não vai funcionar direito. Porque o aparelho está contaminado. Na medida que você tem um aparelho contaminado, está bolsonarizado, veja o que fizeram com a Polícia Rodoviária Federal, a segurança pública. Olha, as declarações estão vindo nos celulares, esses celulares falantes. Quer dizer, nós não podemos conviver com isso como se fosse normal. Eu acho que a situação é grave. E eu me associo ao Luiz Eduardo Soares de chamar a atenção para a gravidade do problema. A gente não ser conivente, não dá. Eu acho que a coisa está beirando ao nível de uma medida de emergência, de uma situação emergencial. Olha aí os números que voltam a acontecer todo fim de semana na Bahia, no Rio de Janeiro. Quer dizer, veja o que aconteceu na Bahia. Aquilo ali é recado, Luiz Eduardo Soares. Ele dá força à PM, aí mata a mãe Bernadette e pronto. Quer dizer, aí vai falar investigação? É um conluio geral, aí passa a mão na cabeça. Se passa a mão na cabeça dos generais, por que não vai passar a mão na cabeça dos coronéis? Do soldado que está lá na ponta, em Guarujá? Esse é o problema. Então, nós estamos diante de uma catástrofe. E esse discurso bandido bom e bandido morto, aumentar a pena, isso não resolve. Você transfere para o clamor da sociedade uma solução que é do Estado, que tem que se antecipar, que tem que tomar iniciativa. Eu espero que essas ideias, Mauro, cheguem no governo, nos seus assessores e no gabinete do presidente da República. Eu fui informado que essa questão do Ministério da Segurança Pública começa a ter eco dentro do governo. Eu apelo para o ministro da Justiça, o Dino, Flávio Dino, para que essa questão seja resolvida, porque a gente discutia ela na transição, depois deixou de discutir. Não dá para ele ficar com tanta coisa no comando dele, e a segurança pública exige um cuidado 24 horas, de alta especialização, de alta complexidade, de equipamentos, de formação, de viagem pelo Brasil afora. É isso que eu coloco, espero que chegue no governo. Perfeito. Agradeço demais, José Genuíno, Luiz Eduardo Soares. Nossa, fundamental. Espero que essa live vá caminhando por aí e que chegue até os gabinetes planaltinos. A situação realmente é grave, tanto do ponto de vista da segurança pública quanto do ponto de vista militar. A voz de vocês serve como alerta. É isso aí. Luiz Eduardo, muito obrigado, querido. Genuíno, obrigado. Um abraço, Luiz Eduardo. Um abraço, Mauro. Um abraço, Genuíno. Um abraço, Rebeca. Um abraço. Valeu. Tchau.